Bezerra Hashem, Daf Chavtet, Tratado de Nidá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Chavtet, Amud Aleph, na primeira linha, no final da linha, na última palavra. Yatzah mechutach ou mesuras. Então a Mishnah se trata do caso que o bebê, ele morreu no ventre, e ele saiu do ventre despedaçado, lole. Então, quando é que é considerado que o parto aconteceu? Precisamos saber disso para saber da impureza do parto da mulher. Então, disse a Mishnah, quando sai a maioria do corpo, é considerado que o parto aconteceu. Ou mesuras, o bebê está inteiro, mas ele não saiu pela cabeça, ele saiu pelas pernas. Então, as pernas saíram primeiro. Quando é que é considerado o parto? Disse a Mishnah também, quando sai a maioria do corpo dele. Aí a Mishnah fala, quando o bebê sai com a cabeça, então quando sai a cabeça, é considerado que o parto já aconteceu. A cabeça é algo dominante. Então, se o bebê está inteiro, normal, um bebê sadio, por exemplo, então quando sai a cabeça já é considerado que o parto aconteceu. O caso de Mechutach e Mesurah são situações diferentes. Tamar Rabbi Elazar, Afilo Arosh Imahem. Fala Rabbi Elazar, quando o bebê ele está despedaçado, então, mesmo se sai a cabeça, não é considerado que o parto aconteceu ainda. Tem que sair a maioria do corpo. Então, conforme Rabbi Elazar, a cabeça é considerado algo predominante quando o bebê está inteiro. Quando o bebê está despedaçado, não, é como qualquer outra parte do corpo. Então, fala Rabbi Elazar, para ser considerado que o parto aconteceu, quando o bebê está despedaçado, tem que sair a maioria do corpo. Rabbi Yochanan amar, lo shanu irashen arosh imahem, aval arosh imahem, lo. Então, fala Rabbi Yochanan que não. Diz Rabbi Yochanan, mesmo num caso que o bebê está despedaçado, se sai a cabeça, o parto aconteceu. Fala Rabbi Yochanan, a cabeça é por essência, por si só, algo predominante. Mesmo no caso de um bebê despedaçado. Então, quando sai a cabeça desse bebê, Mechutach, o parto aconteceu. E Rabbi Elazar discutiu. Então, leia de Shmuel Kamefri. Talvez esse debate, Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar, é sobre o que disse Shmuel. De Amar Shmuel, Enarosh poter benefalim. Diz Shmuel, se o bebê não está pronto para nascer, é um nefel, e ele sai do ventre, sai a cabeça, ainda não é considerado que o parto aconteceu. Até que saia a maioria do corpo. Então fala Shmuel, somente se sai a maioria do corpo é considerado que o parto aconteceu, nesse caso de um bebê não pronto para nascer. No caso de um bebê pronto para nascer, fala Shmuel, aí a cabeça é algo predominante. Está pronto para sair, aí a cabeça recebe essa importância. Se não está pronto para sair, então a cabeça é como qualquer outra parte do corpo, fala Shmuel. Então deve ser que Rabbi Elazar vai como Shmuel, por isso disse Rabbi Elazar, no caso do bebê despedaçado, a cabeça não é mais importante do que o resto do corpo. E Rabbi Yochanan deve discutir. Será que é isso? Fala, Beshalem de Kura Maloplig. Fala que não. No caso de Shmuel, do bebê não pronto para nascer, mas é um bebê inteiro, está vivo, tanto Rabbi Yochanan quanto Rabbi Elazar vão discutir com Shmuel. Vão dizer que a cabeça é algo predominante, mesmo se o bebê não está pronto para nascer. Que plique bebê Mechutach. Todo o debate entre Rabbi Elazar e Rabbi Yochanan só começa se o bebê está despedaçado. Fala Rabbi Elazar, nesse caso o bebê está despedaçado. A cabeça não é algo mais importante do que qualquer outra parte do corpo nessa situação. Então fala Rabbi Elazar, se sai a cabeça não significa nada. Não é o parto ainda, a não ser que saia a maioria do corpo. No caso de um bebê inteiro, fala Rabbi Elazar, a cabeça é algo predominante. O Marsavar Mechutach na Mechashiv, e Rabbi Yochanan discute, diz que também no caso de um bebê despedaçado, a cabeça por si só, por essência, é algo mais importante do que o resto do corpo, é algo predominante. Sai a cabeça desse bebê Mechutach, já é considerado como parto. Pulamos as próximas 3 linhas, pulando esse parênteses. Fala, Maná, Ika de Maten de Hashmata Beapenafsha. Tem aqueles que transmitiram essa machloket de Rabbi Elazar e Rabbi Yochanan por si só, ou seja, não como uma explicação da nossa Mishnah. Que o quê? Amar Rabbi Elazar, Enarosh Kerov Evari. Como a gente vai ver, aqui se trata de um bebê que não está pronto para nascer. No caso de um bebê pronto para nascer,
sadio. Então, quando sai a cabeça, o parto já aconteceu. A mãe tem impureza do parto. No caso de um bebê que não está pronto para nascer, não deve nascer agora. Fala Rabi Elazar, a cabeça nesse caso não é como algo predominante no corpo. Uma vez que o bebê não deve nascer, a cabeça não devia sair, então, se sai, é como se saiu qualquer outra parte do corpo. Não é como a maioria do corpo. Fala Rabi Yochanan, mesmo nesse caso que o bebê não está pronto para nascer, a cabeça predomina. Então, mesmo nesse caso do Nefer, se sai a cabeça, é considerado que o bebê já nasceu. A discussão aqui é sobre o que disse Shmuel. Shmuel, como a gente viu, vai como Rabi Elazar, que diz que a cabeça, no caso do Nefer, não é mais importante do que o resto do corpo. Tanan, nossa Mishnah. Yatzah mechutach ou mesuras. Mishietzeru bom, adeu ki yalud. Fala Mishnah, o bebê saiu em pedaços. Ou ele saiu inteiro, mas com as pernas primeiro. Se sai a maioria do corpo, é considerado que o parto aconteceu, é considerado que o bebê nasceu. Então, midei que amar, mesura ou mesuras, michade mechutach ketikno. Então, analisa essa linguagem. A Mishnah falou, o bebê saiu em pedaços, ou ele saiu com as pernas saindo primeiro. Então parece que no caso que o bebê saiu em pedaços, pode ser que a cabeça saiu primeiro. Depois a Mishnah fala, ou se num caso que as pernas saem primeiro. Então parece que no primeiro caso não faz diferença. Pode ser que mesmo se a cabeça saiu primeiro. A Mishnah falou, se sai a maioria do corpo, é considerado que o parto aconteceu. Então, o Kasha de Rabi Yochanan, isso não é como Rabi Yochanan. Rabi Yochanan diz que a cabeça, em essência, por si só, é algo predominante. Então, conforme Rabi Yochanan, se o bebê sai em pedaços, se sai a cabeça primeiro, já deverá ser considerado que o parto aconteceu. E a Mishnah não falou assim, aparentemente. Também na Rabi Yochanan vai explicar a Mishnah da sua forma. Eima yatzah mechutach umesuras. Meu Rav vai dizer que não foi isso que a Mishnah disse. A Mishnah veio falar, o bebê saiu em pedaços e as pernas saíram primeiro. Nesse caso, a cabeça saiu depois. Então fala a Mishnah, se sai a maioria do corpo é considerado como parto. Mas se a cabeça tivesse saído primeiro, é considerado parto já. A questão é que a Mishnah fala, mechutach ou mesuras, ou em pedaços, ou se as pernas saem primeiro. E Rabi Yochanan explicou que é ve mesuras, também, que saiu em pedaços, também que as pernas saíram primeiro. Rabi Yochanan está explicando diferente a Mishnah. Mas que amar, Rabi Yochanan vai explicar. Yatzah mechutach o shaleh. Veze mesuras. Mishietzeru bom, areze que yalud. Rabi Yochanan que não é isso. A Mishnah resumiu. O que a Mishnah quis falar se o bebê saiu em pedaços ou inteiro, mas as pernas saíram primeiro. Aí, se sai a maioria do corpo, é considerado parto. Se a cabeça sai primeiro, também é considerado parto. Mas a Mishnah se trata que ou que o bebê está inteiro ou em pedaços e as pernas saíram primeiro. Aí fala a Mishnah, então se sai a maioria do corpo, é considerado parto. Mas, num caso que a cabeça saiu primeiro, já é considerado parto também. Mesmo que não saiu a maioria do corpo. Então, Rabi Yochanan vai explicar a Mishnah como a sua opinião, então não tem prova contra ele. E Rabi Elazar vai dizer que não, no caso de um bebê não pronto para nascer, ou em pedaços, a cabeça não é mais do que o resto do corpo. Amarafá paquetanai. Fala, tem uma discussão dos Tanaim sobre isso. Yatzah mechutach ou mesuras, Mishietzeru bom, areze que yalud. Tanakama fala como Rabi Yochanan, o bebê saiu em pedaços ou inteiro, mas ele saiu com as pernas saindo primeiro. Se sai a maioria do corpo, é considerado parto. Então Rabi Yochanan vai dizer que no caso que as pernas saíram primeiro, tem que sair a maioria do corpo. Mas se sai a cabeça, é considerado parto já. Rabi Yossi Omer, Mishietze ketikno. E Rabi Yossi discute, não é isso claro que Rabi Yossi diz. Mas que amar, o que disse Rabi Yossi? Namara vavaravava. Achi que amar, isso que a Breda quis falar. Ravava também vai explicar Tanakama. Yatzah mechutach umesuras,
Mishetzerubo areze que alud. No caso que o bebê saiu em pedaços e as pernas saíram primeiro, sai a maioria do corpo, é considerado que o parto aconteceu. Aqui tikno arosh poter, mas se a cabeça tivesse saído primeiro, já é considerado como parto. Então, Tanakama vai como Rabi Yochanan. Rabi Yossi Omer fala Rabi Yossi, Mishetzerov que tikno. Rabi Yossi fala que não. No caso que o bebê está despedaçado, só é considerado parto se a maioria do corpo saiu e também a cabeça saiu. A maioria do corpo é algo predominante. A cabeça também. Mas fala Rabi Yossi, somente se as duas coisas saem, a maioria do corpo e também a cabeça é considerado que esse bebê despedaçado, ele saiu. O parto aconteceu dele. Mas se só sai a cabeça ou só sai a maioria do corpo, não. Então Rabi Yossi vai como Rabi Azar, nesse caso a cabeça não predomina. Mas que fala Rav Zvid perguntando para Rav Papa. Rav Papa que explicou assim. Michadem mesuras rubo namelo poter. Fala Rav Zvid, se é assim, no caso que o bebê ele sai com as pernas saindo primeiro, conforme Rabi Yossi, não é como sendo que ele nasceu ainda, a não ser que saia a cabeça também. Então pergunta, Akai malan de rubo que colou. Se Rav Papa explica o que disse Rabi Yossi, Mishetze que tikno, que no caso que o bebê ele saiu em pedaços, ou que ele sai inteiro, mas com as pernas saindo primeiro, é que tikno, somente se a maioria do corpo sai e também a cabeça sai, é considerado que ele nasceu. Pergunta das Vid, nesse caso que o bebê está inteiro e as pernas estão saindo primeiro, se sai a maioria do corpo, deveria ser parto já. Porque aí Malan derrubou que colou, porque a gente sabe a regra geral na Torá, a maioria é como se fosse o todo. Quando sai a maioria do bebê, é como se todo saiu. E conforme a Rafa diz que não, tem que sair também a cabeça. No caso que o bebê está inteiro, a maioria do corpo dele deve ser considerada como todo o corpo dele. Então por que a cabeça tem que sair também para ser considerado parto? Então, ele amar as vidas. Então, fala às vezes que não, explicando diferente a Braita. Aqui que amar isso que foi dito. Yatzam echutach umesuras mishetzeru bom arezekielud. O bebê saiu em pedaços, ou ele saiu inteiro, mas com as pernas saindo primeiro. Se sai a maioria do corpo dele, é considerado que ele nasceu. Aqui tikno, arosh poter, mas se a cabeça tivesse saído primeiro, fala na cama como Rabi Yochanan, é considerado parto. Também no caso do bebê despedaçado, a cabeça sai, fala na cama como Rabi Yochanan, é considerado parto. A cabeça predomina por si só. Mesmo separada do corpo, a cabeça predomina. Conforme está na cama. Rabi Yossi Omer, Mishetze que tikno lechaim. Rabi Yossi fala que não. Se o bebê está despedaçado, a cabeça não predomina. Quando a cabeça predomina? É quando um bebê é vivo. Um bebê que está nascendo para viver, aí a cabeça predomina mais do que o resto do corpo. Aí é como se fosse a maioria do corpo, é considerado que ele nasceu. Mas se ele sai despedaçado, a cabeça não é mais importante do que o resto do corpo. Mas num caso que o bebê ele sai inteiro e com as pernas primeiro, se sai a maioria do corpo, é considerado que ele nasceu também. Quando o bebê sai despedaçado também, quando sai a maioria do corpo, é considerado que ele nasceu. O que disse Rabi Yossi é, no caso que o bebê sai despedaçado, a cabeça não predomina. Vai predominar sobre o quê? A cabeça está sozinha. O bebê não está vivo. Então, vamos revisar o que disse Rabi Yossi agora. Tá na minha como fala Breta também. Exatamente isso. Yatzam echutach umesuras mishetzeru bo arezekielud. Haketikno poter. Falou da cama, o bebê sai em pedaços. Ou ele está inteiro, mas as pernas saem primeiro. Se sai a maioria do corpo, é considerado que ele nasceu. Se a cabeça tivesse saído primeiro, também é considerado que ele nasceu. Falta na cama como Rabi Yochanan, mesmo no caso que a cabeça está separada do resto do corpo, é algo predominante por si só. Rabi Yossi Omer, Mishetze que tikno lechaim. Para Rabi Yossi que não. Se o bebê está vivo, sai a cabeça, isso predomina. A cabeça predomina sobre o resto do corpo, mas é um bebê inteiro. Se o bebê está despedaçado, a cabeça não predomina, vai predominar sobre o quê? Então, a cabeça é como qualquer outra parte do corpo,
No caso que o bebê sai despedaçado, se somente se sai a maioria do corpo dele é considerado que ele nasceu. Veja que tiknol lechaim, mishetzer ovrosho, que é considerado então quando a cabeça sai, é considerado parto. No caso de um bebê normal. O bebê está vivo, está normal. Também na você vai dizer a cabeça predomina. Quanto da cabeça tem que sair para ser considerado parto? Então, rovrosho, veja o rovrosho. O que significa isso? Fala, se sai a parte de cima da cabeça com um pouco das laterais, as entradas do bebê já saíram, então já é considerado parto. Não tem que sair toda a cabeça. Abacharan Mishum Rebbe Shomer fala a segunda opinião, se sai a testa do bebê, já é considerado parto. Veshomrim Misheiru Karnero Show. Tem aqueles que falam que tem que sair mais, tem que sair até a parte de fora da cabeça, que se vê os traços da nuca, saiam. Antes disso, não. Então, 3 opiniões sobre isso. Fala a nova Mishnah. Amapelet benedu amal. A mulher estava grávida, saiu do ventre dela um feto. E esse feto se perdeu. Não sabemos se o feto era menino ou menina. Ela deu à luz. Então, como fica a lei da impureza do parto? Numa situação de dúvida, pode ser que é menino, pode ser que é menina. Vamos ter que dificultar a lei na dúvida. A gente já viu várias vezes. Se é um menino que nasce, ela tem 1 semana de impureza. Se é uma menina que nasce, ela tem 2 semanas de impureza. Então, nesse caso de dúvida, vamos falar, pode ser que era menina, então ela vai ter 2 semanas de impureza do parto. Por outro lado, depois desse período de impureza, tem os Yemet-Toar, os dias de Dam-Toar, que mesmo que ela veja sangue, é sangue puro. Então, vamos ter que dificultar a lei também. No caso de um menino, até o dia 40 depois do parto, o sangue é puro. No caso da menina, até o dia 80. Então, na dúvida, pode ser que era menino. Então, vamos falar que ela vai ter 2 semanas de impureza depois do parto, porque talvez é menina. Depois disso, começam os dias de sangue puro. Até o dia 40 depois do parto, porque talvez era menino. Ele é do Imvladaya Imlav. O que acontece? A gente nem sabe se isso era um feto. Pode ser que era um feto, pode ser que não. Então, se não for feto, não tem dias de sangue puro. Então, Teshevra Zachar Veronekeva Veronida. Então, fala a Mishnah, pode ser que era feto. Pode ser que era uma menina. Então, vai ter 2 semanas de impureza na dúvida. Pode ser que não era feto, então ela não vai ter dias de sangue puro depois. Se ela vê sangue depois, é sangue de nidá. Fala com Mará, Mara Beushab Levi fala o sábio. Avrana arvei pila, me via korban venecha. Quando a mulher dá à luz com um feto, então ela tem que ter sacrifícios, um sacrifício de olá e um sacrifício de hatat. O Cohen come o sacrifício de hatat. Numa situação que a gente não sabe se ela deu à luz ou não, ela vai trazer os sacrifícios do parto, na dúvida, mas o Cohen não vai poder comer o hatat. Pode ser que não é o hatat, porque pode ser que ela nem deu à luz. Ela não pode trazer o hatat se ela está isenta. Então, se existe uma dúvida se nasceu um feto normal ou não, o sacrifício que ela traz é na dúvida, então o Cohen não come o hatat. Mas, olha só o que diz Rebbe Shobelebe. A mulher estava grávida e estava atravessando o rio. Ela perdeu a gravidez no rio, o feto saiu e desapareceu. A gente não sabe se isso se classificava como feto ou não. Pode ser que era algo que nem era feto. Pode ser que saiu um volume de pele deformado e nem era feto. Então, mesmo assim, fala Bishop Levi, ela vai trazer os sacrifícios do parto e os Kohanim vão comer o hatat, como se a gente soubesse que era um feto. Por quê? Fala Bishop Levi, vamos seguir o Rov, o indicador da maioria. A maioria das mulheres dá à luz a um feto normal. A minoria não. Na situação de dúvida, vamos falar como a maioria. Então vamos avaliar que ela deu à luz a um feto normal e os sacrifícios do parto são normais, então os Kohanim vão comer o hatat. Tanan, uma pergunta da nossa Mishnah. Ele ardua em Vladaya, Teshevra Zachaver Nekeva Veranidá. O que falou a Mishnah no final? Se a gente não sabe se o que saiu é um feto ou não, então ela vai ter 2 semanas de impureza porque talvez era menina.
E ela não vai ter os dias de sangue puro depois, porque talvez nem era feto. Pergunta, Amai Teshev Nidá. Leima Alecha Charov Nashim, Verov Nashim Vlad Mealha Yalda. Pergunta, por que numa situação de dúvida a gente vai ficar na dúvida? Conforme Rabbi Yoshua ben Levi, a gente deveria falar, deve ser que era um feto, porque na maioria dos casos é um feto. Então, ela deveria ter os dias de sangue puro depois. Assim como disse Rabbi Yoshua ben Levi aqui, que os Kohanim vão comer o Hatat. Explica. Matnidim Beshelo Zeka Ubara. Echikamar Rabbi Yoshua ben Levi, Kesher Zeka Ubara. É o seguinte. A Mishnah se trata, num caso que uma mulher nem era certeza se estava grávida. Pode ser que é uma mulher muito gorda, a gente não sabe se ela estava grávida ou não, a gente suspeita que talvez ela estava grávida. Mas saiu algo do ventre dela. Pode ser que era um feto, pode ser que era outra coisa, e pode ser que nem era feto nem nada, pode ser que ela nem estava grávida. Então, nesse caso, a gente vai ficar na dúvida. A gente não vai falar, na maioria dos casos, a mulher dá à luz a um feto normal, porque pode ser que ela nem estava grávida. Então a gente vai ficar na dúvida. Então na dúvida ela não vai ter os dias de sangue puro depois. Rabbi Yoshua ben Levi se trata de um caso normal, que a gente sabe que essa mulher estava grávida. Saiu do ventre dela alguma coisa, a gente avalia que é um feto. E também ela vai ter os dias de sangue puro depois, nesse caso de Rabbi Yoshua ben Levi. Tashma, outra prova. Beima she'atzah melea uba reikanit. Abá harav bechor misafek. Digamos uma vaca nunca tinha dado cria. Então, o primeiro filhote vai ser o primogênito, tem as suas leis, é sacrificado. Essa vaca estava grávida, ela foi para o pasto e ela voltou vazia. A gente não sabe o que aconteceu. Não sabe cadê esse feto, ou se é um filhote, se nem era feto. Fala essa Mishnah. Pode ser que o que nasceu é um filhote normal, então foi o primogênito, ou se talvez era a fêmea. O próximo filhote que nasce não é o primogênito com certeza, porque pode ser que já nasceu o primogênito. É um primogênito na dúvida. Pode ser que o que saiu dessa vaca no pasto não era um feto normal, não era considerado feto para ser primogênito. Então o próximo seria o primogênito. Pode ser que o que nasceu no pasto era um filhote normal, e foi o primogênito, o próximo não é. Então existe uma dúvida se o próximo é primogênito ou não. Então as leis dos primogênitos do Bechor vai se aplicar na dúvida. Pergunta, V'amai, Alecha Charov Beemot, Verov Beemot Vlad Me'alha Yalda. Conforme Rabbi Yoshua ben Levi, deveríamos falar. Normalmente, na maioria dos casos, a vaca dá cria a um feto normal. Então avaliamos que o filhote já nasceu. O próximo deveria ser com certeza um filhote normal, um pachuto, pachuto. Não deveria ser considerado o primogênito, nem na dúvida, conforme Rabbi Yoshua ben Levi. Deveríamos seguir o indicador da maioria. E por que a Mishnah fala que o próximo é primogênito na dúvida? Nem deveria ser. Amar Ravina explica a Ravina. Mishum derika lemeimar, rov beemot yoldot, davar apoter mi-bechorah, umiutan yoldot, davar sheno poter mi-bechorah. Vechol yoldot metanfot. É o seguinte, fala a Ravina. É verdade. A maioria das vacas dá cria a um filhote normal. A minoria não. Mas as que dão cria a um filhote normal, sempre, antes de dar cria, sai do ventre os líquidos. A água da bolsa, os líquidos do ventre. Mezu em verotinfa e tralaruba. Nesse caso da Mishnah, não saiu nada do ventre. Então é o que? Por um lado a gente fala, a maioria das vacas dá cria a um filhote normal. Então o próximo não é primogênito. Por outro lado a gente fala, tem um outro indicador. De modo geral, sai do ventre os líquidos antes de um feto normal sair. Não saiu aqui. Deve ser que não é um feto normal que saiu. Se existe uma dúvida. Por isso a gente fala que o próximo é só o primogênito na dúvida. Vamos lembrar. E cola yoldot metanfot, hamedilot infa metanfa, bechol me'aleu. Como assim? Quando sai um feto normal, antes saem os líquidos? Sempre? Nesse caso não saiu. Então a gente pode ter certeza que não era um feto normal.
pode ter certeza que o próximo é o primogênito. Porque a Mishnah fala que é só uma dúvida se o próximo é o primogênito. O Gemara explica um pouco. Elaí marov yodod metanfot. Vezu oim velot infa itra laruba. O Gemara elabora melhor. A maioria das vacas, ou dos animais, dá cria a um filhote normal. A minoria não. Na maioria dos casos, quando é um filhote normal, sai antes os resíduos do ventre. Na minoria dos casos não, tem partos secos. Então, não saiu dessa vaca os resíduos do ventre. Então, não é como a maioria dos casos de um feto normal. Por um lado a gente fala, na maioria dos casos essa vaca vai dar cria a um feto normal. Por outro lado a gente fala que se fosse um feto normal, na maioria dos casos, saem os líquidos do ventre e não saiu. Então temos duas possibilidades aqui, dois indicadores que se contradizem. Tem um indicador da maioria que nascem fetos normais. Tem outro indicador da maioria, que na maioria dos casos o feto normal nasce com os líquidos antes. E não aconteceu aqui. Então existe uma dúvida se o que saiu é um feto normal, como a maioria dos casos, ou se não é um feto normal, assim como indica o caso, o fato de não ter saído os líquidos do ventre. Então o próximo filhote que nasce é primogênito na dúvida só. Safek Bechor. Conjunto. Kiata Ravin Amar. Veio Ravin para a Babilônia e ele falou: Metiv Rabi Yossi Rabi Hanina Toa, velo yadana maiti ufta. Rabi Yossi Rabi Hanina perguntou contra Rabi Yoshua ben Levi do caso de Toa. E falou: Ravin, eu não sei qual é a pergunta, o que se vê de pergunta de lá para cá. Mas qual é o caso de Toa? Então vai falar breve. Viramos a página. Isha sheyatzta melea ubare kanit. והביאה לפנינו 3 שבועים טהורים, ו10 שבועות, אחד טמא ואחד טהור. Fala de um caso bem hipotético. Uma mulher estava grávida. Ela viajou e ela voltou agora vazia. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Pode ser que nem ela saiba. Pode ser que ela estava em coma e quando ela acordou, ela não estava mais com o feto. Ela não sabe o que aconteceu. Ela chega agora sem nenhuma informação. Pode ser que ela bateu a cabeça, não se lembra de nada. Ela estava grávida e voltou vazia. Nas 3 primeiras semanas que ela chegou, ela não viu nenhum sangue. Nas próximas 10 semanas, na quarta, ela viu o sangue uma semana inteira, na próxima semana ela não viu nada de sangue. Então na quarta semana ela viu sangue a semana inteira, na quinta semana não viu nada, na sexta ela viu, na sétima ela não viu, até assim por diante. 10 semanas. משמשת לאור 35 ומטבילים אותה 95 טבילות. Então, deve Bet Shammai. Fala Bet Shammai, a gente vai entender melhor isso amanhã. Fala Bet Shammai, ela vai ter que ir no mikve 95 vezes durante todos esses dias, essas 13 semanas. E ela só vai poder fazer a relação com o marido na noite 35. Vamos entender por quê. O Beit Hillel Omrim 35. Fala Bet Hillel, ela vai no mikve 35 vezes. E Rabi Yossi ben Yehuda Omer, dayan letvilah sheteh ba'achrona. Fala Rabi Yossi ben Yehuda que ela pode ir no mikve no final, quando com certeza ela se purificou de tudo. Nem está nada claro. Agora a Gemara vai começar a elaborar. A gente já vê no Daf de amanhã a sequência das explicações. Então, fala a Gemara, Bishlam ha-shavua rishon lo meshameshet, eimar yoledet zachar. Ela chegou agora, ela não sabe o que aconteceu. Pode ser que ela deu à luz um pouco antes de chegar. Ou ela perdeu a gravidez um pouco antes de chegar. A gente não sabe. Então, na primeira semana que ela chegou, ela não pode fazer relação com o marido. Porque pode ser que ela deu à luz a um menino e tem uma semana de impureza do parto. Shavua Sheni, Ema Yoledet Nekeva. Na segunda semana, ela não vai poder fazer relação com o marido também. Porque pode ser que nasceu uma menina. Ou ela perdeu a gravidez de um feto menina. E ela tem 2 semanas de impureza do parto. Shavua Shlishi, Ema Yoledet Nekeva Bezovi.
A terceira semana, ela não vai poder fazer relação com o marido também. Por quê? Isso é um outro receio. Pode ser que antes dela perder a gravidez, ela estava com 2 dias de sangue de corrimento, e quando ela deu à luz, ou ela perdeu a gravidez, saiu o terceiro dia de sangue de corrimento, sangue de Zivá. Pode ser. Então pode ser que quando ela deu à luz, foi o terceiro dia de sangue de Zivá, e ela precisa de 7 dias puros para se purificar disso. Então as 2 semanas depois do parto, ou seja, 2 semanas depois que ela chegou, pode ser que ela deu à luz faz pouco tempo, essas 2 semanas não contam como dias de Shiva Nekiim, 7 dias puros de Zivá, porque ela estava em dias impuros, impureza do parto. Então a terceira semana, ela não pode fazer relação com o marido, porque pode ser que essa semana são os 7 dias de purificação da impureza do corrimento de Zivá. Ela chegou a vir, a falar de Kachaz e Adam Tashmish, de Adam Taoro. Pergunta, por que na quarta semana ela não pode fazer a relação? A gente falou, na quarta semana ela viu sangue a semana inteira. Mas por que ela não pode fazer a relação? A gente está levando em conta a possibilidade que ela acabou de dar a luz, ou acabou de perder a gravidez. Antes dela chegar... Então, se é assim, na quarta semana ainda está dentro dos 40 dias do parto, e mesmo se for um feto menino que saiu até o dia 40 depois do parto, o sangue é puro. E nas primeiras 3 semanas ela não vai poder fazer a relação. Mas na quarta semana, ela poderia fazer a relação, porque mesmo se ela viu sangue, é sangue puro, é sangue dos 40 dias depois do parto, do menino. Por que ela não pode fazer a relação? Então, lá Mishum de Loazina Bataruba. Então, essa foi a pergunta de Rabi Yossi Bar Hanina para Rabi Yehoshua ben Levi. Rabi Yehoshua ben Levi diz, num caso de dúvida, a gente fala, na maioria dos casos, o feto que nasce é normal, então a gente avalia que é um parto normal. Daqui parece diferente. Deve ser que a gente suspeita se o que saiu do ventre dela era um feto normal ou não. Por isso, na dúvida, ela não vai ter dias de sangue puro. Então seria uma prova daqui contra Rabi Yehoshua ben Levi. Não, ela mai loyadana, mai tiuvta. Então se é assim, por que Ravin disse que ele não sabe qual é a pergunta? Então fala o seguinte: Eimar il Rika Leidata. Ravin disse, qual é a pergunta daqui? Não tem nenhuma pergunta. A gente não sabe com certeza que ela acabou de dar a luz ou acabou de perder a gravidez. Pode ser que faz tempo. Então pode ser que os dias de sangue puro já terminaram faz tempo. Por isso ela não vai ter dias de sangue puro agora. A gente suspeita que talvez ela deu a luz um pouco antes de chegar, mas não é certeza. Pode ser que faz tempo e pode ser que os dias de sangue puro já terminaram. Então, continuando esse assunto. Shavuos Hamishi de Taoru Teshamesh. Pergunta: por que na quinta semana ela não vai poder fazer a relação? A gente falou, a primeira semana e a segunda tem a impureza do parto, na dúvida. Talvez ela acabou de perder a gravidez. A terceira semana são os 7 dias de Shiva Nekiim, possivelmente da impureza do corrimento que talvez ela teve, não é certeza. A quarta semana, ela não vai poder fazer a relação porque ela viu sangue o tempo todo. Então se ela viu sangue na quarta semana, pode ser que ela teve impureza de Nidá toda semana. Ou seja, como a gente acabou de falar, não tem dias de sangue puro depois dessa situação, porque a gente não sabe quando ela deu a luz. Ela viu sangue a semana inteira na quarta semana, então são 7 dias de impureza de Nidá. Pela Torá, a impureza de Nidá é de 7 dias. Então por que ela não pode fazer a relação na quinta semana? A impureza de Nidá terminou no final da quarta semana? Então, porque ela não pode fazer a relação com o marido na quinta semana? Como a gente acabou de falar antes, uma semana ela viu sangue, outra semana não. Na quarta semana ela viu sangue, na quinta não. Então por que ela não pode fazer a relação? Então, então, explica o seguinte. Não é certeza também que nenhum dia dessa quarta semana é dia de sangue puro. Como a gente falou, a gente não sabe quando ela perdeu a gravidez. Pode ser que os 6 dias primeiros da quarta semana são dias de sangue puro. Pode ser.
Então, só no sétimo dia que ela viu sangue, é sangue de Nidá. Se é assim, pode ser que a quinta semana tem impureza de Nidá. Por isso, ele não pode fazer a relação na dúvida. Por que ela não pode fazer a relação no último dia da terceira semana, no dia 21? Ou seja, na terceira semana, possivelmente são os 7 dias de purificação da impureza de Zivá, que talvez aconteça. Pergunta, no sétimo dia, ela não viu nada de impuro nesses 7 dias, a gente vai falar. Então, no sétimo dia ela vai no mikve, porque ela não pode fazer a relação depois. Então explica, Rabbi Shimon de Amar Asur Lasot Ken, Shema Tavoli de Safek Leurta. Safek. Fala, Gmará, essa aprende a ver como Rabbi Shimon. Rabbi Shimon fala o seguinte, quando tem Shiva Nekim, os 7 dias de purificação de Zivá Gdolá, a mulher vai no mikve no sétimo dia, mas ela não pode fazer a relação até terminar o dia. Porque se ela fizer a relação, pode ser que depois ela vai ver sangue do corrimento impuro, sangue de Zivá. Então isso vai contradizer, cancelar todo o Shiva Nekim. Não são 7 dias puros, no sétimo dia, durante o dia ela viu o corrimento. Então por isso, se ela fizer a relação depois do mikve e ver o corrimento impuro depois, quando ela fez a relação ele estava impuro a impureza do corrimento. Isso cancelou todo o Shiva Nekim. Por isso ela não pode fazer a relação nesse último dia da terceira semana. E nos outros dias, claro que ela não pode, porque é no meio do Shiva Nekim, possivelmente. Pergunta, Leurda Tejamesh, por que então à noite ela não pode fazer a relação? À noite já terminou o Shiva Nekim. Então explica que Shiratá Ba'erev. Como a gente falou, na quarta semana toda ela viu o sangue o sangue. Que a gente diz que é sangue de Nidá. Na dúvida. Isso começou à noite já. Esse é o caso, que uma semana ela viu sangue, ou seja, do começo da semana à noite já ela viu o sangue. Por isso ela não pode fazer a relação nessa noite. Isso fala a Gmará por enquanto. Vamos ver amanhã a continuação dessa explicação, desse caso todo, a opinião de Bet Shammai, a opinião de Beter, a Yosef Ben Yudá. Entendendo melhor tudo isso, vamos ver uma nova Mishnah também. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém.